dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 8 de novembro. O Federal Reserve cortou os juros em 0,25 ponto percentual em sua reunião de ontem, desacelerando o ritmo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, conforme esperado, e levando as Fed Funds para a banda entre 4,5% a 4,75% ao ano. No comunicado da decisão, o Comitê Federal de Mercado Aberto fez poucas alterações, repetindo que a economia segue crescendo em ritmo sólido e que o mercado de trabalho moderou desde o início do ano, e apesar de o desemprego ter subido um pouco, continua baixo. O comitê alterou o trecho em que dizia haver maior confiança no processo de desinflação em direção à meta, afirmando agora que os riscos para atingimento de seus objetivos para emprego e inflação estão em geral equilibrados. Em coletiva de imprensa após a divulgação do comunicado, o presidente da instituição, Jerome Powell, afirmou que a calibração dos juros ajudará a manter a força da economia e do mercado de trabalho e continuará promovendo a desinflação nos Estados Unidos. Também afirmou que o cenário eleitoral dos Estados Unidos tem efeito nulo na condução da política monetária no curto prazo e que políticas de qualquer administração podem ter efeitos econômicos que, ao longo do tempo, importariam para a busca das metas de inflação e pleno emprego do Fed. Na Inglaterra, a decisão veio em linha com as expectativas do mercado e marca o segundo corte neste ano. Na reunião, 8 dos 9 membros decidiram pela redução. Em seu comunicado, o BOE destacou o processo de desinflação gradual em direção à meta e preocupações com o nível elevado de ganhos salariais, apesar de estarem arrefecendo. O comitê levou suas projeções de PIB e de inflação para 2025 e 2026 devido ao orçamento aprovado recentemente pelo governo britânico, que implicará em aumento de gastos públicos e de impostos. Por fim, o Banco Central inglês reiterou que os juros devem seguir restritivos por tempo suficiente para levar a inflação à meta. Pode ser que o ciclo de flexibilização monetária do BOE seja ainda mais gradual do que o do Banco Central Europeu. No fechamento de ontem, o mercado corrigiu parte dos movimentos do dia posterior à eleição de Donald Trump e observamos algum recuo das taxas das Treasuries, enfraquecimento do dólar frente a outras moedas fortes, mas as bolsas dos Estados Unidos seguiram em alta. No Brasil, o real ficou praticamente estável enquanto o Ibovespa cedeu e os juros futuros curtos abriram, ao passo que os mais longos acompanharam o exterior e fecharam. Por aqui, o resultado primário do governo foi deficitário em 5,3 bilhões de reais em setembro, em linha com o previsto pelo mercado. Do lado da receita líquida, houve queda de 8,5% em termos reais ante o mesmo mês de 2023. O recuo está relacionado com a menor base de comparação em 2024, visto que não houve arrecadação extraordinária com o recolhimento de recursos não sacados de PIS/PASEP neste ano. Ainda assim, as demais linhas seguiram com crescimento robusto, impulsionado pelas medidas arrecadatórias aprovadas no ano passado e o aquecimento da atividade econômica e do mercado de trabalho. Já as despesas tiveram alta real de 1,4% na mesma métrica, que não foi mais intensa diante da antecipação do pagamento de precatórios no primeiro semestre do ano. Em 12 meses, o déficit primário desacelerou ao equivalente a 2,1% do PIB. Esperamos que o resultado seja mais próximo de 0,5% do PIB no final deste ano, com a dissipação dessas despesas antecipadas. Desconsiderando os créditos extraordinários, acreditamos ser possível o atingimento da meta de resultado primário zero em sua banda inferior, de déficit de 0,25% do PIB. No próximo ano, entretanto, a desaceleração da atividade econômica e a menor efetividade das medidas arrecadatórias em 2025 tornam o cumprimento da meta de equilíbrio fiscal desafiador. Nesse sentido, o pacote de revisão de gastos discutido pela área econômica é importante para contribuir com a sustentabilidade das contas públicas no médio prazo. Hoje haverá mais uma reunião entre a equipe econômica, presidente Lula e demais ministérios envolvidos na discussão sobre os gastos. Na agenda local, destaque para o resultado da inflação ao consumidor do Brasil em outubro, que deve mostrar maior pressão dos alimentos e da energia elétrica, conforme antecipado pelo IPCA 15. A dinâmica de medidas menos voláteis, como os núcleos da inflação e a inflação de serviços, será acompanhada de perto pelo mercado e pelo Banco Central. E o governo chinês continua lançando mão de medidas para estimular o crescimento econômico. Foi aprovado hoje o projeto de lei que eleva o teto das dívidas dos governos locais em 840 bilhões de dólares. Sem reações claras do mercado nesta manhã aos novos estímulos, investidores seguem esperando mais medidas de cunho fiscal que podem ser anunciadas ainda neste ano. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até a semana que vem.